Agora, na Rádio Manaim. Lâmpada para os meus pés. Dando início aqui aos trabalhos, deixa eu cumprimentar. Bom dia, seja bem-vindo, pastor João Cidade. Pai do Senhor. Bom dia, Jorge, a paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos os nossos queridos irmãos e ouvintes no Brasil e no exterior. É uma alegria estarmos juntos para mais um programa Lâmpada para os meus pés nesta segunda-feira. Meu bom dia ao pastor Gilson, pastor Gerson, pastor Samir e pastor Ricardo Azevedo. Vamos em frente, Jorge, a paz do Senhor Jesus. É verdade, sempre seguindo em frente aí. Pastor Gerson, diretamente da Europa, um abraço aos irmãos em Portugal, a paz do Senhor Jesus, pastor Gerson. Olá, Jorge Pessoa, olá, pastor Gilson, a paz do Senhor aos companheiros. Quero cumprimentar também os nossos queridos companheiros da bancada, pastor Samir, pastor Ricardo, pastor João Cidade e os nossos queridos ouvintes do Lâmpada para os meus pés, nesta manhã. A todos a paz do Senhor. Amém, paz do Senhor Jesus, paz do Senhor também, pastor Ricardo Azevedo, seja muito bem-vindo aí à nossa programação, que Deus abençoe, tá? Amém, glória a Jesus. A paz do Senhor a você, a paz do Senhor aos pastores da bancada, a paz do Senhor a todos os ouvintes do Lâmpada para os meus pés. Vamos iniciar mais uma semana. Amém, glória a Jesus. Deus nos abençoe. Que maravilha, louvado seja Deus por isso. Pastor Ricardo Azevedo aqui conosco participando, um grande abraço. E é isso mesmo, os pastores aqui apresentados, os pastores aqui conosco, e também quero cumprimentar aqui o pastor Samir. Pastor Samir, seja muito bem-vindo aí à nossa programação também, hein? Um abraço aos irmãos aí nos Estados Unidos. Pai do Senhor Jorge, Pai do Senhor, queridos ouvintes, companheiros da bancada, alegria estarmos juntos mais uma vez. Amém. Pastores aqui apresentados, pastor Gilson Souza fazendo aqui uma breve introdução sobre a escola bíblica dominical e o que nós temos hoje aqui para o Lâmpada para os meus pés. Aliás, Jorge, é muito interessante que antes de comentar alguma coisa, eu quero agradecer ao pastor Ricardo Azevedo pelo vídeo que ele me mandou ontem do culto na igreja dele. Jorge, você precisa ver que maravilha, a igreja lotada. É mesmo. E o pessoal cantando com um entusiasmo extraordinário. Glória a Deus. A igreja cheia de visitantes. Muito bom, o pastor Ricardo está de parabéns ali. O trabalho está realizando em Odivelas, né? A igreja de Odivelas lá em Portugal. Que coisa maravilhosa, né? Mas é interessante que o nosso assunto, nós estamos fechando com chave de ouro, digamos assim, o assunto de Cantares de Salomão, porque estamos já preparados para entrar no assunto do livro de Apocalipse, né? Nos preparando, né, para entrar no livro de Apocalipse. E não podia deixar de considerar esses aspectos mostrados aqui muito claramente com relação à questão daquilo que vai despertar do Senhor Jesus, vai atrair o Senhor Jesus para vir buscar a igreja, arrebatar a igreja. E como que a igreja deve estar nesse momento em termos de vigilância, em termos de preparo, né, para o arrebatamento, o que envolve a palavra vigilância, que é uma das nossas perguntas, né? E sem contar ainda que a questão da falta da vigilância, né, é que leva muitas vezes a problemas relacionados aos dons espirituais, à vida espiritual da igreja e assim por diante. E não podemos deixar de já dar assim uma primeira palavra, né, um primeiro assunto relacionado ao livro de Apocalipse, que é a nossa pergunta número 5, né, sobre o livro de Apocalipse, mostrando o principal objetivo do livro. E, aliás, para responder as perguntas, Jorge, da próxima escola bíblica com relação ao livro de Apocalipse, eu até recomendo aos irmãos participarem dos episódios que estão sendo lançados, né? Nós já lançamos o segundo episódio da série a respeito das 7 cartas do Apocalipse, né? E que nesse período agora de toda semana, né, estamos apresentando um episódio. Ele está sendo apresentado na TV Bandeirantes todos os sábados às 13 horas, né, a 1h da tarde, e também aos domingos na Rede TV às 12h15, né, do domingo. É um programa que mostra realmente como nós estamos transmitindo esse assunto do livro de Apocalipse, né? Aquilo ali não é um vídeo, não é uma reportagem, não é um documentário jornalístico, mas é um assunto profético, de caráter profético muito profundo, que vai ajudar muitos irmãos, naturalmente, a responder perguntas daqui para frente com relação ao livro de Apocalipse, no qual nós estamos entrando já no próximo domingo, né?
Glória a Jesus. Então pode repetir aí o horário? Sábado, 1h da tarde? Então, sábado, 1h da tarde, na TV Bandeirantes, né? E na Rede TV aos domingos, às 12h15, no domingo, né? Ótimo. Além disso, todos os sábados à noite, às 21h, é lançado um novo episódio, né? Já foi lançado o episódio relacionado a Patmos, né? Depois foi lançado também o episódio relacionado a Éfeso, e o próximo agora já será Esmirna, e assim todo fim de semana teremos a apresentação de um novo episódio, depois com Pérgamo, com Tiatira, com Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, durante toda essa semana, você, meu irmão, já tem a dica aí para estar estudando o livro do Apocalipse, se preparando já para a escola bíblica dominical. Que maravilha, né? Mas vamos lá, pastor Gilson, fica à vontade. Vamos então agora o comentário da primeira pergunta que foi realizada, vai ser feito pelo pastor João Cidade. Vamos então ouvir o pastor João Cidade. Pastor João, a paz do Senhor, companheiro. Então, pastor Gilson, vamos dar início ao comentário. Então, a pergunta 1, irmãos, ela diz assim: faça uma correlação entre Cantares, capítulo 2, verso 7, na expressão não acordeis nem desperteis o meu amor até que queira, com Cantares, capítulo 4, verso 9, e identifique profeticamente o que despertará o amado para arrebatar a noiva, a igreja fiel. Cantares 2,7, irmãos, diz assim: conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e cervas do campo, que não acordeis nem desperteis o meu amor até que queira. Cantares 4,9 diz assim: tiraste-me o coração, minha irmã, minha esposa, tiraste-me o coração com um dos teus olhos, com um colar do teu pescoço. Ou, na outra versão que fala, com uma só pérola do teu colar. Então, irmãos, profeticamente, o que despertará o Senhor para arrebatar a sua igreja é o olhar da igreja fiel adornado pelo Espírito Santo. Esse olhar move o coração do Senhor Jesus. O outro detalhe, irmãos, que também despertará o Senhor para arrebatar a sua igreja é o colar, ou a pérola, né, em outra versão, que aponta para o próprio Senhor Jesus, a pérola de grande valor que adorna o pescoço da igreja, que fala da comunhão com o Senhor Jesus. A pérola é gerada na luta contra o pecado. O homem que conhece as boas pérolas vai na profundidade, pois ele é a figura do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Gilson. Amém, obrigado, pastor João, muito boa a resposta, né? O comentário, aliás, da nossa primeira pergunta, né? Vamos passar então agora a nossa segunda pergunta, que vai ser comentada pelo pastor Gerson Belucci. Pastor Gerson, agora é a sua vez, meu companheiro. A paz do Senhor Jesus, muito bem-vindo. Muito bem, meus irmãos, vamos à pergunta 2. Lendo Cantares, capítulo 2, verso 15, identifique profeticamente a palavra-chave que define a posição da igreja no preparo para o arrebatamento. E qual o significado das raposas e das rapozinhas? Vamos ao versículo 15 do capítulo 2, que diz: apanhai-nos as raposas, as rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Então, a palavra-chave, respondendo à primeira parte da pergunta, é vigilância, porque é essa palavra que define a posição da igreja no preparo para o arrebatamento, meus irmãos. Vigilância. Agora, qual o significado de raposas e rapozinhas? As raposas comem os frutos e as rapozinhas comem as flores. As flores falam profeticamente dos dons espirituais e os frutos são o resultado dos dons. As rapozinhas, meus irmãos, falam das pequenas coisas que entram na vida do servo de forma sorrateira, imperceptível. E essas coisas vão minando a vida do servo, destruindo as flores, ou seja, destruindo os dons espirituais na vida do servo de Deus, consequentemente impedindo o aparecimento dos frutos, né? O resultado dos dons espirituais. As raposas, consequentemente, estão relacionadas à ação do pecado, no sentido de trazer prejuízo para a vida da igreja, prejuízo à vinha, quanto aos dons espirituais. Então, os dons espirituais precisam ser preservados profeticamente dessa ação devastadora das dificuldades que tentam
impedir a liberdade do Espírito Santo de se revelar à igreja por meio dos dons espirituais. Então, raposinhas falam, né, dos pecados que minam a vida do servo, tentando impedir o aparecimento dos frutos, né, porque as raposinhas comem as flores e as raposas comem os frutos. Então fica aí, meus amados irmãos, a explicação e a resposta dessa pergunta 2. Eu passo a palavra então a você, Jorge Pessoa, e ao pastor Gilson para a continuidade do Lâmpada para os Meus Pés. Obrigado, pastor Gerson. Pastor Gilson, maravilha, né? Realmente são figuras, né, da ecologia de Israel que nos trazem uma séria advertência relacionada à questão de vigilância, né? A palavra-chave aqui é a palavra vigilância, ou seja, é o momento de estarmos vigilantes com relação àquilo que tenta penetrar na vida do crente, né, de uma forma geral. E nós estamos num momento que é o momento de preparo da igreja para o arrebatamento, né? Mas aí, falando ainda de vigilância, nós temos agora na pergunta 3, o pastor Ricardo Azevedo vai comentar agora a pergunta 3, para nos dar mais um aspecto relacionado à questão de vigilância. Pastor Ricardo, a paz do Senhor, companheiro. Pastor Gilson, então vamos ao comentário da pergunta número 3, que diz o seguinte: considerando as respostas às duas perguntas anteriores, por que os dons espirituais não prosperam na vida das igrejas que não estão em vigilância? É porque as raposinhas comem as flores que representam os dons espirituais, e as raposas comem os frutos, que são os resultados dos dons espirituais. Os dons espirituais não prosperam na vida das igrejas que não estão em vigilância, porque o pecado, a vaidade, a soberba, a autossuficiência, etc., estão agindo e destruindo a vinha. Onde há o pecado, o Senhor não opera. Não há ação do Espírito Santo. Em Isaías 59, 1, 2, diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então segue aqui, pastor, o comentário, volto com o senhor, pastor Gilson. Obrigado, pastor Ricardo. Realmente, como é coisa séria realmente, né? A questão dos cuidados que se deve ter para preservar a vinha, né? Preservar a obra do Senhor no nosso meio, na questão dos dons espirituais e os resultados dos dons, que são os frutos, né? Muito bom, glória a Deus. Vamos então à pergunta 4 e a pergunta 5, que elas serão respondidas pelo pastor Samir Abazo. Companheiro, a paz do Senhor, pastor Samir, é sua vez agora. Amém. A pergunta número 4, ela diz o seguinte: como você se sente hoje em relação ao arrebatamento da igreja que se aproxima? Você está pronto? Justifique sua resposta. Nós podemos dizer, irmãos, que em relação ao arrebatamento da igreja, eu pessoalmente me sinto muito alegre e feliz, esperando este momento glorioso que o mundo nunca viu. Eu creio que todos nós, os servos que fazem parte da igreja fiel, ansiamos pela breve volta do Senhor Jesus. Temos buscado ser fiéis ao Senhor, ao chamado do Senhor para as nossas vidas a cada dia, e temos buscado o abençoador todos os dias. Muitos hoje, infelizmente, buscam somente as bênçãos e não o abençoador. Na obra, nós todos os dias estamos na presença do Senhor, alimentados da palavra do Senhor, que é viva e eficaz, e por isso ela edifica as nossas vidas, sustenta a nossa fé. A salvação em Jesus, que um dia nos alcançou, queridos irmãos, é a nossa maior alegria, o nosso bem maior. A igreja fiel, ela já está pronta, irmãos. Pronta, é aguardando o toque da última trombeta para ela a qualquer momento. Porque aí ela estará com o seu amado, deixando para trás tudo aquilo que aflige neste mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E a pergunta 5 diz: lendo o livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 1 e 2, responda:
Qual é o principal objetivo do livro do Apocalipse e quem é o autor e quem é o escritor do livro do Apocalipse? Nós podemos dizer, irmãos, que o objetivo principal do livro de Apocalipse é revelar Jesus glorificado, Jesus como ele é hoje, aos seus servos. Nós precisamos conhecer Jesus como o Senhor das nossas vidas. No ato da salvação, nós conhecemos Jesus como nosso Salvador, mas no processo precisamos permitir a ele se tornar Senhor das nossas vidas de verdade, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, da nossa postura, das nossas reações, para podermos ouvir aquelas palavras maravilhosas que todos nós queremos ouvir. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. E o autor do livro do Apocalipse é o próprio Senhor Jesus, enquanto o escritor é o apóstolo João, conforme está escrito em Apocalipse 1:1, revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém, pastor Samir, muito boas duas respostas, né? Já entrando no livro de Apocalipse, mostrando realmente ali a questão de nós podermos ter acesso aos segredos, aos mistérios do Senhor, como João teve, né? Lá no passado, também agora. É muito interessante esse aspecto colocado pelo pastor Samir, Jorge, quando ele fala que no ato da salvação, nós conhecemos Jesus como nosso Salvador, mas no processo da santificação, nós então temos que ter Jesus como Senhor das nossas vidas. Pastor Samir, essa agora eu vou entregar como revelação, viu? Na mensagem de hoje lá na minha igreja, logo eu vou pregar essa, viu? Já que eu não posso pregar na sua igreja, então eu vou pregar isso na minha igreja, né, Jorge? Tá, que coisa maravilhosa. Na final de contas, a revelação vem do Senhor. A gente vive o corpo, né? Doutrina do corpo, né, pastor Gilson? Vive a doutrina do corpo. A revelação é compartilhada, né? Pastor Samir é um servo de Deus que teve uma experiência das mais maravilhosas que eu já conheci sobre como conhecer a Jesus, né? Como ele teve o conhecimento de Jesus, foi uma coisa extraordinária. Vamos continuar então, né, Jorge? É verdade, vamos sim. Você está assistindo aqui conosco pela TV Manaí no canal 126, também pela Sky Livre no canal 85, no YouTube, pelas nossas multiplataformas. É o Lâmpada para os Meus Pés, os comentários sobre a Escola Bíblica Dominical, que aconteceu neste último domingo, dia 19 de maio de 2024. E nessa segunda-feira, dia 20 de maio, nós estamos aqui trazendo mais informações para você que nos acompanha. E agora vamos para aquele momento, né, que eu gosto muito, é a pergunta para as crianças, intermediários e adolescentes, né, onde o pastor Gilson Souza vai poder nos ajudar. Tem também perguntas para o grupo de acessibilidade. Olha aí que maravilha. Então vamos agora. Ao ler o Cantares capítulo 2, verso 15, faça a comparação com o que está escrito em Provérbios, no capítulo 29, dos versos 18 e 19, e com a parábola das 10 virgens que está em Mateus, capítulo 25, nos versos 1 a 13. Pastor Gilson Souza, que maravilha. E tem também em grupo de acessibilidade, né? Lendo em Cantares, capítulo 2, verso 17, para falar sobre o momento que estamos vivendo e qual o maior desejo da Igreja Fiel, pastor. Maravilha, Jorge, porque eu vou aproveitar aqui uma resposta que foi dada por um adolescente, muito bem colocada, por sinal, que diz o seguinte, a pergunta para crianças, intermediários e adolescentes, quando ele fala que em Cantares 2,15 nos fala que devemos estar em vigilância para proteger a nossa vinha. E a vinha representa a obra do Senhor em nossas vidas. Devemos protegê-la das raposas, das raposinhas, que representa o pecado que destrói a vida. Em Provérbios 29, 18 e 19, fala que é a profecia que nos mantém em vigilância. Como diz lá, né? Sem profecia o povo se corrompe. Já na parábola das 10 virgens, Mateus 25, de 1 a 13, devemos estar vigilantes, porque não sabemos nem o dia nem a hora em que o Senhor Jesus voltará. Muito bem colocada a resposta de um adolescente. Não precisou nem de me esforçar aqui para dar outra resposta, porque essa foi muito bem colocada e muito correta essa resposta. Vamos então agora para o grupo de acessibilidade. É claro, né, que quando o momento que nós estamos vivendo, ali em Cantares capítulo 2, verso 17, né, quando o texto fala, né, volta, amado meu,
Esse é o momento do breve, o momento que a igreja está clamando pela volta do Senhor Jesus, está dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E nesse momento, o maior desejo da igreja com relação à volta do Senhor Jesus é como deu aqui uma resposta, uma criança, né? O meu maior desejo é ir para o céu. Aliás, aqui foi um adulto que deu essa resposta, de acessibilidade, né? O meu desejo é ir para o céu. A Rebeca já deu uma resposta interessante. Ela disse: o momento que estamos vivendo é o momento do breve e o maior desejo da igreja agora é a volta do Senhor Jesus. Tivemos também uma aula muito bem dada pelo Davi, quando o Davi estava ali com o irmãozinho dele, o João, né? E o Davi falando muito bem ali que a vinha é a obra do Senhor. As raposas e raposinhas representam o pecado que atinge as vidas longe da vinha, para que a vinha continue florescendo, dando frutos. E Provérbios 29:18, através do Espírito Santo, a igreja tem a profecia, a revelação e a direção para estar vigilante. Mateus 25, devemos ser prudentes e vigilantes, pois não sabemos quando Jesus virá. O óleo na botija, a candeia acesa e vigiar. Muito bem colocado, né? Essa pergunta aqui foi respondida por um irmãozinho por um irmão, o Davi, que tinha do lado um irmãozinho dele que é da classe de bebês. E o irmãozinho dele, o João, né, completou a resposta quando o Davi perguntou assim: então, João, a candeia tem que estar o quê? Aí o João disse: acesa. E nós temos que estar como, João? Ele falou assim: nós temos que vigiar. Que coisa maravilhosa a participação de um bebê, uma criança de 2 aninhos de idade ali participando. Glória a Jesus, Jorge. É verdade, glória a Deus as participações, né, dos nossos filhos, das nossas crianças intermediárias, adolescentes, filhos, netos, bisnetos, participando aí da EBD, da Escola Bíblica Dominical. Nós glorificamos ao nome do Senhor pela vida dos nossos filhos. Muito bem, quarta-feira agora, dia 22 de maio, teremos ali reunião de senhoras. É isso mesmo, vamos agora para a contribuição, a sugestão ou sugestões, né, para a reunião, para este culto de senhoras de quarta-feira, pastor Gilson. Olha, nós ainda, Jorge, estando no livro de estando no livro de Cantares, né, encerrando aqui, a minha sugestão é que as irmãs busquem aqui uma colocação, especialmente aqui no capítulo, na pergunta 2, aliás, né, falando sobre as raposas, as raposinhas, a questão de vigilância, né, e depois, se possível, na pergunta 4, alguma irmã contar ali, né, a sua própria experiência, como a pergunta diz, né, como você se sente em relação ao arrebatamento da igreja. Quem sabe um testemunho, né, de uma irmã, de como ela se sente nesse momento do arrebatamento da igreja, se ela está pronta ali, justificar a resposta dela, né? Então isso de repente pode ser muito apropriado. Ou seja, a pergunta 2 e a pergunta 4 seria uma sugestão muito acessível ao trabalho das irmãs. Amém, glória a Jesus. Está aí a sugestão para você, minha irmã, próxima quarta-feira, dia 22 de maio, para poder desfrutar dessa bênção, desse alimento para o culto de senhoras. Estamos chegando aqui ao final do Lâmpada para os Meus Pés. Queremos glorificar ao nome do Senhor e agradecer muito a sua audiência, a você, meu irmão, a você, minha irmã, que está nos acompanhando aqui do Brasil, também no exterior. E olha, compartilhe o link do Lâmpada para os Meus Pés, continue compartilhando, tá? E deixo também um convite. Durante toda essa semana de hoje, segunda-feira, dia 20 de maio, até sábado, dia 25 de maio, nós teremos aqui na rádio, na TV Manaim, os cultos, né? Culto ao meio-dia. Culto ao meio-dia, estamos orando pelos pastores, pelos seus familiares. E no próximo final de semana, nesse final de semana, nos dias 25 e 26 de maio, nós teremos ali um seminário para os varões, para os pastores, ungidos, diáconos, obreiros, servos que estarão participando desse seminário. Deixa eu me despedir aqui dos queridos pastores. Pastor João Cidade, obrigado por sua participação. Um grande abraço, um abraço aos irmãos aí de São Paulo, pastor. Jorge, louvado seja o Senhor por mais este programa Lâmpada para os Meus Pés. Desejo a você uma boa semana, o Senhor o abençoe. Meu abraço ao pastor Gilson, pastor Gerson, pastor Ricardo Azevedo e pastor Samir. O Senhor os abençoe também e que seja uma semana rica na presença do Senhor. Meu abraço às irmãs, os nossos queridos ouvintes no Brasil e no exterior. O Senhor os abençoe, louvado seja o Senhor. Jorge, a paz do Senhor Jesus. Amém. Pastor Gerson Belúcio, um abraço aos irmãos aí da Europa, aos irmãos em Portugal. Pai do Senhor. Muito bem, Jorge Pessoa. Deus abençoe você, pastor Gilson.
eu me despeço de vocês, do pastor João Cidade, pastor Samir, pastor Ricardo e também dos nossos ouvintes do Lâmpada para os Meus Pés, desejando a todos uma excelente semana e deixo com vocês o meu cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Amém. Pastor Ricardo Azevedo, um grande abraço aos irmãos da Igreja de Odivelas, as nossas igrejas aí em Portugal. Um abraço. Tudo bem, de bom. Jorge, a paz do Senhor a você, a paz do Senhor aos pastores da bancada, a paz do Senhor a todos os ouvintes do Lâmpada para os Meus Pés. Vamos iniciar mais uma semana com as bênçãos do Senhor. Deus nos abençoe. Amém. Deus abençoe. Pastor Samir, aí nos Estados Unidos, um grande abraço. Pai do Senhor. Vou me despedir também, Jorge. Um abraço, companheiros, queridos ouvintes. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Pastor Gilson Souza, obrigado mais uma vez por sua contribuição. Deus abençoe sua vida, seu ministério. E lembrando mais uma vez, né, Pastor Gilson, aproveitando que o senhor está aqui, estamos orando pelos pastores e vamos dar continuidade em oração pelos pastores e por todas as famílias. Pai Amém. Glória a Deus. Vamos estar então atentos, né, a tudo isso que são as orientações para este mês, né? E Deus estará nos abençoando grandemente. Amém, Jorge. A paz do Senhor aos nossos ouvintes. Que Deus abençoe a todos. Amém. E você que está aí nos acompanhando, nos assistindo, compartilhe o link do Lâmpada para os Meus Pés. Rádio e TV Manaim, juntas, anunciando o Evangelho Eterno. Deus abençoe.